Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para falar sobre uma coisa que ele tinha dito aqui no Vida Inteligente, nesses 15 anos, que eu não me lembro quando, mas ficou gravadinho aqui, eu falei, um dia ainda vou cobrar isso dele em público, porque não adianta eu cobrar em particular, porque não adianta só eu saber e as pessoas não saberem, né? Então, eu quero chamar o Jorge aqui, porque nós vamos falar sobre hierarquia feminina. Um dia ele disse no Vida Inteligente, ele vai ter condição hoje de se explicar, que existia uma hierarquia feminina, o gênero feminino era uma hierarquia. E eu falei, sabe que ele, desde aquele dia, eu falei, sabe que ele deve ter razão, porque a mulher é algo tão misterioso, tão enigmático, tão complicado, e não estou falando mal, não, estou falando que é um ser diferente, é bem diferente de nós homens, tá certo que aqui é uma mente masculina que tá se manifestando, né? Mas então hoje nós vamos ter oportunidade, eu vou chamar ele aqui para ele dar o seu boa noite para a gente dar sequência. E aí, tudo bom? Tudo. Boa noite, Grego. Boa noite a todos. Tudo jóia aí? Tudo. Cento e tantos %. Tudo tranquilo. Uhum. Então, acho que você devia estar ouvindo, né, quando eu fiz a abertura do programa aí. Sim, ouvi. Uhum. Então, e aquilo lá me encafifou, eu falei, puxa, nós temos que falar nisso, porque eu acho que como é que eu posso dizer? Eu acho que é muito importante isso aí. Ninguém me falou sobre isso porque eu fui procurar para fazer a sinopse que o pessoal recebeu em casa aí, foi complicado. Eu tive que mexer ali, e nós vamos conversar hoje, porque eu tive que mexer, e a única coisa que eu pude fazer é me basear um pouquinho nas Amazonas, que vem desde o tempo da Grécia, né? Bem antes da Grécia, no tempo para lá de Bagdá, já existia. A Amazônia vem desde a época, a origem das Amazonas é Etiópia, né? Sim. Elas antecedem a civilização helênica. Elas, assim, na época que os mistérios egípcios eram professados no Alto Egito, né? Parte desses mistérios era detido pelas Amazonas em um local específico só delas. E elas eram guerreiras tão fabulosas, né? Incrível. Que depois, com o tempo e com a própria mudança do perfil da civilização egípcia, então elas saíam a combater, né? Então aí combateram ajudando fenícios e vieram parar aqui, como os fenícios vinham para cá o tempo inteiro, né? E vieram parar aqui na terra sagrada, né, na terra prometida, e para cá vinham fenícios, egípcios, hebreus, árabes, caldeus, babilônios, todo mundo vinha para cá, né? E aí se estabeleceram numa região do rio Amazonas, também no que seria uma pequena ilha, e aí isso deu origem ao nome da própria região, né? Então, muito interessante. tinha um poder, de maneira geral, né? Hoje se desconhece como é que as coisas eram, né? E como as coisas são, né? Eu fui ler, então, mas voltando aqui para minha abertura aqui. Então, o máximo que eu consegui ver foram sobre essas Amazonas, que eram mulheres especiais, vamos dizer, elas inclusive elas se permitiam fazer amor com os homens só para procriar, e depois matavam os filhos homens, né? E só se permitiam a ser elas mesmas, não queriam interferência masculina na vida delas. Esse já faz parte do mito, né? Porque era uma sociedade guerreira, mas equilibrada, havia um equilíbrio entre báculo e espada, né? Então, entre o masculino e o feminino. Só que a organização social era como se fosse uma sinarquia matriarcal, né? Então, a autoridade, a força e o poder era exercido pelo aspecto feminino. E os homens conviviam normalmente, não havia isso de sacrificar, né? Isso se criou, foi um mito, né? Que aí elas
tirava um seio para daí melhor disparar a flecha. Isso já é mito, né? Essas coisas assim. Mas era uma civilização avançada e era um matriarcado, como eram todas as civilizações, né? Você pega o Egito é um matriarcado, não que a matriarca exercesse o poder assim, ostensivo, né? Visível, mas então existe aquela distinção entre autoridade, poder e força, né? Força era para os sacerdotes, poder para o faraó, e autoridade era da contraparte. Então, sempre foi até que daí o faraó seguinte, ele realmente tomava posse do reino, mas aí desposava também a do anterior, né? É incrível, porque se você estudar, claro que você deve ter estudado, e muita gente que nos acompanha também, porque o nosso público é um público diferenciado, né? Busca um tipo de informação diferente. Então, vai perceber que o mundo... Nosso público é formado por pessoas humanas. Exato. O mundo era melhor, assim vamos dizer, grandes evoluções humanas, grandes evoluções das civilizações, elas se deram exatamente em períodos matriarcais. Inclusive, tem ali o lugar que eu já fui lá 3 vezes, se você parece que esteve também recentemente, que é na cidadela de Machu Picchu, né? Lá no Peru. Ali, a cidadela a maioria eram mulheres que estavam lá. E existiam os eunucos que trabalhavam com elas e tal. Então, quando, inclusive, houve a ocupação dos espanhóis ali, elas simplesmente não se negaram. O que elas fizeram? Pularam lá de cima. Houve a visita kármica do ciclo passado no ciclo nascente, né? Então, e aí as mulheres elas não se permitiram, pularam lá de cima, daquela altitude incrível que você viu, que são os 500 metros, né? Mas voltando ao início, então nós tivemos grande progresso com as mulheres liderando, as mulheres sendo as matriarcas. Nós temos, nossa, quantas líderes mulheres, né? E não sei o que aconteceu depois para elas serem sufocadas pelo homem, não sei, pelo sexo masculino. Mas vamos voltar ao fio da questão. Eu quero saber se você está bem, porque nós já entramos no assunto, né? E o negócio é gostoso, e já entramos para falar. Assim, eu estou sempre bem. Beleza. Assim, independente de como é que a vida anda, a vida anda como tem que ser andada, né? A gente caminha como tem que caminhar. E aí, para mim, não tem tempo ruim, não quero saber, né? Se é um dia de primavera ou se é uma tempestade congelante, não importa, né? Isso aí é o mundo que a gente está, é o plano que a gente está, é o momento que a gente está, né? É o trabalho que a gente veio para fazer. Isso faz parte da vida, mas não é a vida. Então, como é que eu tô? Eu tô excelente, por quê? Porque eu tô vivo fazendo o que eu gostaria de fazer. Maravilha. Né? Somos trabalhar para que a coisa aconteça. Né? Somos dois. Então, nossa, sim. Era o escritório, se não é escritório, é home, não sei o quê, qualquer lugar nós estamos aí. Toda hora servindo. Jorge, vamos começar. Já tínhamos começado, vamos dar uma freada e vamos voltar. Que história é essa de você dizer, e você está aqui, não sou só eu aqui, se a turma pegar, não sei que programa que é, pode voltar atrás, tem gente que até tem decorado os 300 e poucos programas que nós fizemos até hoje. Aí já é quase karma. Mas você disse uma vez, eu não lembro a ocasião, e aquilo gravou, que a mulher era uma hierarquia. Pô, isso aí é sério, isso aí é de se pensar. E eu estou aqui como entrevistador e como curioso agora. Eu também. Eu quero saber de tudo, Rafael. Eu quero saber, porque deve ter uma fundamentação. Tem fundamento, porque realmente não é simplesmente, é perceptível, não é simplesmente masculino, feminino, não é simplesmente homem e mulher. Sabe? Até no reino animal você percebe isso. Até no reino animal. É fantástico o tipo de... O feminino só pode ser uma hierarquia mesmo. Não pode ser simplesmente
um sexo oposto. Então, eu quero que você fale sobre isso. Então, tá. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia a todos, né? Dependendo da hora que cada um, por causalidade, for ter acesso a essa conversa, né? O áudio tá bom, Grego. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Então, tá. Tá ótimo. Meu nome é Jorge Antônio Ouro, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, a Augusta e Soberana Ordem de Santo Grau. E obrigado pelo convite de novo para vir conversar, né? Porque cada dia é um dia, né? O hoje não é depois de ontem, o hoje é hoje, né? O ontem existe na nossa cabeça, né? Então, cada vez que a gente vem aqui conversar é a primeira vez, né? O que a gente tem feito a gente está tendo primeiras conversas já há 15 anos, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Não, mas Então, primeiro, assim, é bom porque, assim, se a gente tiver felicidade na conversa de hoje, daí a gente consegue desmontar alguns mitos, né, e compartilhar alguns esclarecimentos com relação a essa questão do aspecto feminino, né. Tem tem o Manco Capac, o Bijan, o umbigo, né, da civilização inca. E aí diz assim, enquanto o Manco Capac ensina na cidade alta, a contraparte dele, né, ensina na cidade baixa, né? E sempre houve uma interpretação errada com relação a isso, aqui daí o aspecto masculino faz as coisas do cérebro, e o aspecto feminino faz as coisas do coração, como se a emoção fosse um processo inferior ao processo da razoabilidade, ao processo mental, né? E até por conta dessa colocação interpretada equivocadamente, de dizer que daí, então, o aspecto solar, né, masculino, ele é responsável pelas coisas da cidade alta, e o aspecto lunar, o aspecto feminino, é responsável pelas coisas da cidade baixa. Já vamos conversar em seguida, inclusive, como é que se dá a parte da criação. E aí, então, isso ao longo do que é chamado de história hoje, que na verdade é um montado de, assim, coisas sem muita importância, que a gente considera história escrita hoje, né? Mas bom, primeiro, o que é hierarquia, né? O conceito etimológico hierarquia. Hierarquia é hieros, em grego, sagrado, né? Isso. E o arquia é o arqué, que é a mesma finalização de sinarquia, né? Então, sim. O arquia governo, é princípio. Então, uma hierarquia é um princípio sagrado, ou é aquilo que rege. E aí se aplica a hierarquia feminina, se aplica a hierarquia masculina. Então, você vê, nós vamos chegar ao ponto para mostrar que são duas coisas iguais, não é superior nem inferior, né? Mas são diferentes. Mas são diferentes. Lógico, muito, isso. Muito. São diferentes, inclusive na questão da primazia com relação à geração da matéria cósmica, né? Tá? Já vamos chegar nisso. Então, hierarquia é só aquele princípio sagrado, né? Então tem a hierarquia, isso é um nome, assim, são nomes tradicionais, já conhecidos, então dos asuras, né? Suras, asuras, aisuras, coisas assim. Depois veio dos Agnisvatas, Parishades, depois dos Jivas, então vários princípios sagrados, né? Que norteiam a coisa humana. E o feminino, que é um reducionismo, né? No aspecto que se dá hoje, etimologicamente, fêmea é feminino, fêmea é só aquela que amamenta, né? Então, se perdeu completamente, ou se encobriu completamente, o próprio significado
de isso que hoje a gente chama aspecto feminino, não vamos chamar de homem e mulher, porque a questão de homem e mulher, ou a questão da divisão sexual, né? Então, hoje, o homem é que tem um sexo, mulher que tem outro sexo, independente da opção sexual, não é isso que a gente está falando. Sim. Formação biológica, né? Mas aí isso é uma abordagem, assim, temporária, momentânea, nessa sinfonia que é a evolução, né? Esse momento em que existe o aspecto masculino que a gente chama de homem, o aspecto feminino que a gente chama de mulher, é somente exatamente um movimento da sinfonia, um negócio assim, altamente fugaz, né? Quando, então, inicia a gênese desse momento evolucional atual, e aí o homem está sendo, o ser humano está sendo engendrado para ter essa formação nessa parte mais densa do universo, nesse universo físico onde a gente trafega agora, a gente trafega e altera, onde a gente vive agora, né? Então há um momento em que o ente, né, o ente vivente, ele não tem distinção no que a gente considera hoje como masculino e feminino, homem e mulher, mesmo nem pensar que era outra conformação, mas não tem essa diferenciação entre masculino e feminino, porque a separação dos sexos não existia, né? Então, existia o que seria o andrógeno, que ele tem em si masculino e feminino, não é que tem em si, ele é homem e mulher. Homem e mulher a gente tem que, assim, fixar na nossa mente, na nossa cabeça, né? Que é uma coisa, assim, recentíssima, né? Alguns milhares de anos para cá, e daí, então se cria essa notação para tentar designar duas hierarquias, dois seres com características completamente diferentes. Então, existia um ente, um ser, né? E um processo de daí assenhoramento com relação à matéria, a transformação da matéria, essas coisas assim. E aí chega em um determinado ponto em que daí isso que alimentava esses entes, esses seres, que é o prana, que a gente já conversou muito, muito aqui a respeito disso, né? E prana assim, é o impulso elétrico organizador do universo, né? Ele anima e vivifica tudo e a todos, do átomo, né, aos sóis, né? Então, esse prana, que ele era único, ele então, por intervenção assim, dos nossos irmãos mais velhos, né, das hierarquias anteriores, ele é polarizado. Então, na matéria, ele vai assumir o aspecto solar e o aspecto lunar. Daí, com essa divisão do prana, assim, em vez de ser um prana andrógeno, então o prana solar e lunar, ele passa a tomar forma, tomar corpo, né, no mundo. Começa a haver também a polarização e a separação para criar seres humanos, né, aí sim, com duas vertentes diferentes, com duas tônicas diferentes, que mais na frente foi evoluindo para que daí, então, recentissimamente, acontecesse isso que a gente chama de homem com essa característica, mulher com essa característica. Então, é uma coisa absolutamente temporária. A gente vem de um processo de um andrógeno inconsciente, separa o prana em solar e lunar, masculino e feminino, se a gente quiser, né? Então, evolui em dois seres em separado, e aí isso tende a convergir, né, de novo para o andrógeno, só que daí consciente. E por que foi feito essa polarização? Porque como antes o ser, o ente, né, ele evoluía de si mesmo, então a evolução ela demorava bastante, né? Porque assim, você não interagia com o meio, né? Então autogerava e autogerava e autogerava. Então o sequencial era praticamente igual ao anterior. Então assim era sem conta para evoluir. Com a polarização, então você tem duas tônicas em separado, com interações separadas, né? E aí isso então tendeu a causar um aprestamento, né, da evolução da matéria e da própria manipulação desse conceito de prana, e é o que a gente tem hoje como realidade. Quando você diz... Fala. Só Não, uma coisa. pode falar. Quando você
quando houve esse momento que a gente está falando, assim, que os seres eram andrógenos no passado, né? E aí aconteceu... Meados da raça lemuriana. Lemuriana, isso. Já foi abordado, inclusive, no Vida Inteligente. E já abordamos até o aspecto feminino. Tem um programa específico sobre o aspecto feminino. Hoje nós estamos aprofundando na questão, né? Isso. Agora, quando se manifestou essa separação, quando acabou essa androginia, só repete isso aí, o que formou primeiro? Aconteceu um aspecto masculino primeiro para depois desenvolver o feminino? Como é que foi essa separação? Ela cresceu, ela desenvolveu junta? Como é que é isso? Não, é que os seres, eles passaram a ter em si a polaridade. Então, o ser era, ao mesmo tempo, aspecto lunar e solar, não masculino e feminino. Ele passou de um ser andrógeno para ser um ser lunar e solar, primeiro. Isso não se manifestou como uma mudança orgânica para o surgimento das características sexuais como a gente conhece hoje, né? Características físicas, né? Com o passar do tempo, longuíssimo tempo, então aí se consolidou em cada ente, né, o que a gente considera hoje como aspecto masculino e feminino, daí sim, né? Mas ainda assim o ser ele autogerava, não por processo como acontece hoje de fecundação, né? Com o tempo, então, os que passaram a nascer, né, começaram a nascer alguns com uma característica, outros com outra. Então, daquele que tinha em si masculino e feminino, solar e lunar, ele começou a gerar seres que não nasciam mais de forma dual, né? Nasciam ou masculino ou feminino. Então, ao longo também de eras, chegou a um ponto em que daí, então, não existia mais nenhum ser que tivesse em si o solar e lunar exteriorizado. Ele era ou solar ou lunar. Então, aí é o ponto zero do que a gente chama de uma raça dioica, né? Mas é interessante, porque Sol e Lua, se a gente for ver Sol e Lua, aí fica bem explicitado, digamos assim, duas hierarquias diferentes. O Sol é uma coisa, é um Sol, e a Lua é outra coisa, é totalmente distinta. Apesar de que estão aí, na nossa, fazem parte, fazem... Mas você veja que o termo solar e lunar, os termos, né, solar e lunar, eles são usados assim quase que por questão de didática, né? Porque é um princípio cósmico e a Lua não existe. É um princípio cósmico e a Lua não existe cosmicamente, né? Não existe. Não, a Lua ela existe no nosso sistema de evolução atual, né? Não tem. Não. Agora, existe o princípio, né? Criador com dois aspectos, né? Esses dois aspectos a gente poderia chamar de matéria e consciência. Né? Então, matéria é o princípio que hoje a gente, por equivalência, diria o princípio lunar, e consciência a gente diria que é o princípio solar, um tendendo ao outro e um não existindo sem o outro. E o momento cosmicamente do surgimento é assim. Então, há um momento em que a matéria ela precisa ser engendrada. Então, o universo está por ser feito, né? Então, uma primeira massa cósmica é engendrada, né? E aí, sim, nas tradições se fala com relação à água, né? Então daí o mar, no início... Só que isso é uma coisa simbólica, porque a matéria primária que se refere é a quinta matéria, né? Que tem o nome em sânscrito de Akasha, né? Alguns chamam de éter, mas é errado chamar, né? Então, a partir do momento que tem essa matéria não diferenciada, né? E aí é que é uma coisa interessante, essa matéria indiferenciada, ela em si é um princípio feminino. E aí o impulso organizador da matéria é o princípio masculino. Então, cosmicamente, a fecundação do universo se dá como se fosse na fecundação humana, onde quem dá a matéria, quem organiza a matéria, né, é o aspecto feminino. Quem fecunda a matéria é o aspecto masculino. Né? E isso aí está dentro das leis da analogia,
do Hermes, o Trismegisto, onde tem a segunda lei do Hermes é a lei de correspondência. Então, o que está em cima é com o que está embaixo, o que está embaixo é com o que está em cima, para a realização de todas as casas, aquela coisa toda. Então, esse princípio cósmico, eles dizem, então, o mais correto com relação ao ser humano, em suas duas variantes, lunar e solar, e que hoje a gente chama de homem e mulher, seria chamar de princípio cósmico, né, masculino, e princípio cósmico feminino, ainda que o masculino e feminino também é por questão de didática, né? Que há umas conceituações que a gente teria que avançar para, então, substituir o masculino e feminino por outro nome, né? Mas não é o caso. Para a questão de a gente compreender, daí tá bem. Então, então essa organização, então, esse princípio, né, da fecundação e da organização da matéria, ele é cósmico, ele existe no universo inteiro, né? Ele existe no universo inteiro. Por assim, o que para a humanidade se manifesta como homem e mulher, masculino e feminino, cosmicamente, por exemplo, são duas forças, a força centrífuga e a força centrípeta. Elas são a expressão do que seria o aspecto masculino e feminino organizando o universo. É o Sol que coagula. Que o centro, centrípeta, centrífuga, o centro vem do kentron, e daí os gregos usavam assim, quando queria fazer uma medição, espetava como se fosse assim, um ferro de compasso no solo, né? E aí esticava uma corda para medir, né? Aquilo esticado é o kentron, né? Aí tem o kentron fugere e o kentron petere, né? Então, aquele que foge em direção do centro e aquele que se dirige em direção ao centro. São as duas forças, né? Então, assim, tá, mas no universo, quais são as duas forças que são feminino e masculino? Centrífuga e centrípeta. Né? E é isso que mantém, veja que daí esse jogo, né? Essa relação, né, duas forças, né, faz com que o universo se expanda, com que os planetas girem em torno de si mesmo, com que os sistemas solares se desloquem, com que a vida aconteça, com que a estabilidade seja conseguida. Então, é um processo cósmico. E aí o que acontece? Quando esse processo cósmico ele vai descendo em direção à matéria mais densa, assume várias formas, né? No nosso caso, quando chega no plano físico mais denso, aí então é o que a gente chama de separação de sexos, né? Masculino e feminino na questão da geração. Vamos fazer uma parte aí muito interessante, e essa parte também vai ser interessante. Está ficando claro essas duas participações, masculina e feminina, inclusive no cosmos, na criação e tudo. No planeta, na nossa vida atual, boa parte da nossa confusão, digamos assim, dos nossos problemas, das nossas N coisas, são em consequência dessa não harmonia entre o masculino e o feminino, e vamos falar agora sobre as pessoas do sexo masculino e as pessoas do sexo feminino. Isso não deveria, conforme você acabou de dizer, de Hermes Trismegisto, assim como é embaixo é em cima, né? Então não deveria existir, assim como existe a harmonia do universo, tudo isso aqui, a harmonia que você acabou de explicar muito bem, explicitar sobre o masculino, os aspectos masculino e feminino. Por que esses aspectos não conseguem ainda se consolidar e harmonizar aqui na Terra? Porque o dia que o homem se entender com a mulher, o mundo vai melhorar. Põe percentual sem. Não, você está rindo, mas é uma verdade, você sabe que é verdade, né? Porque o desentendimento é uma coisa contumaz. É muito difícil você ver um casal, duas pessoas de sexos diferentes em harmonia. Mas é porque são mecânicas mentais diferentes. Por quê?
Essa que é a questão. Então, vou conversar sobre isso, então. Vamos lá. Então, aí, no processo de organização desse momento evolucional, então há essa questão da polarização de prana, tudo, e aí essa coisa que você falou assim, que é tão difícil essa harmonização, é porque essa harmonização implica, né, em ordenar a própria matéria do momento universal que a gente vive. De que maneira? Então, você sabe que daí a gente tem as duas narinas, né, onde é que a gente respira o lunar e o solar, né? Sim. Então, narina esquerda, Ida, né, prana é lunar, narina direita, Pingala, prana solar, no meio, Sushumna, né? E tem aquela questão que o Sushumna não é só na coluna, é só na respiração, ele está entre cada ramificação do sistema nervoso, cada ramificação do sistema circulatório, né? Então, o sistema nervoso é o solar, o sistema circulatório é o lunar, e no meio é Sushumna. Então, o corpo inteiro ele tem desequilíbrio. E o desequilíbrio que se vive no momento, ele já começa na forma como a gente adquire, como a gente se alimenta dessa energia, assim, dessa inteligência cósmica de dois aspectos, né? Isso. Assim, então, o prana lunar eu vou inspirar pela narina esquerda, o solar pela narina direita. E há um descompasso entre os dois, né? Há um descompasso e se manifesta daí em tudo que a gente vê no universo físico. E aí, como há um descompasso entre os dois e como a narina esquerda já devia estar resolvida, essa que é a questão. A narina esquerda, as emoções já deveriam estar resolvidas. A narina direita, o mental, ele deveria estar sendo desenvolvido. Você já falou sobre isso, a correspondência das narinas? Sim, mas não nesse aspecto que eu vou conversar agora. Ah. E aí, então, há um desequilíbrio, tanto da forma como a narina esquerda funciona, que é o corpo emocional, que é o astral, né, de cada ser humano, quanto na forma quanto a narina direita funciona, que é o mental concreto de todos os seres humanos, né? E essa questão da mente, da junção da mente com as emoções, então isso vem de uma etapa do processo evolucional, quando a hierarquia solar interagiu, e foi dado ao ser humano, então, o corpo astral, o corpo mental, né? E depois, então, veio o aspecto lunar, e deu ao ser humano o vital e consolidou o físico para a gente evoluir. Como há um desequilíbrio, e como o feminino ele é mais antigo do que o masculino. Opa! Uhum. Então, o que acontece? Tanto na respiração quanto na vida, o masculino, ele pende ao feminino. Então, quem tem determinância, assim, quem, na verdade, exerce a força, quem, na verdade, exerce o poder, né, desde a parte assim, da obtenção da energia cósmica, que é o prana, até o tocar o mundo, que é onde a gente vive, é o aspecto lunar, é o aspecto feminino, pelo seguinte. Então, isso que eu falei é importante, então, para a gente compreender o porquê que existe determinados tipos de pranayama, o porquê que, então, desse trabalho é determinados, as pessoas da instituição vão compreender. Então, essa é a razão de por que existem determinados pranayamas, então, que se trabalha determinados nadis, e por que tem que buscar o equilíbrio, essas coisas assim. Agora, por que eu falei que o aspecto feminino, ele é mais antigo? Porque que o aspecto prana, o prana lunar, ele tem determinância, ele faz com que o solar se curve em direção a ele, né? Então, ele é o determinante. E essa é a razão de o porquê, no mundo de hoje, de maneira geral, o que manda no mundo são as emoções, né? Se a gente vive em um mundo em que a força determinante emana das emoções, a força determinante no mundo hoje é o aspecto feminino, porque o aspecto feminino é o senhor do mundo das emoções. Puxa.
O ser humano só tem, tanto o homem quanto a mulher, né? Ele só tem em si, né, as emoções porque ela é uma dádiva do aspecto lunar, né? Então, o aspecto lunar deu ao ser humano as emoções, né? A força para gerir essas emoções, e o aspecto solar deu ao ser humano o que seria o mental. No momento atual, os dois juntos por questão de evolução. Então, e tanto é assim, quando a gente pensa em aspecto feminino universal, né, em princípio feminino universal, o nome que se dá a isso é amor divino, ou mãe divina, ou amor universal, ou que seja. Então, isso é o máximo que se pode alcançar em termos de compreensão e de interação com o meio. Como na fase que nos antecedeu, em termos de evolução, e por isso que a gente chama de fase lunar, porque foi a que antecedeu o momento de evolução do planeta que a gente está agora, deveria ter terminado esse ciclo, e o corpo emocional, o mundo astral, com seus 7 planos, suas 49 divisões, né, e com todas as hierarquias, deveria ter sido terminado, e então você iniciaria o processo de evolução atual já com as emoções totalmente equacionadas. O que é uma emoção equacionada, emoção equilibrada? Todos os seres que formam todas as hierarquias, todos os planos, todos os subplanos do mundo astral teriam um nível de consciência adequado e terminado. Como houve um lapso evolucional no momento anterior, então é entregue para o ser humano a capacidade, né, e um corpo astral, um corpo de emoções, né, ainda não concluído, né? E por equivalência, então, na época da terceira raça mãe, da raça lemuriana, esse desenvolvimento, ele teve um reflexo, e fez com que daí a coisa também não acontecesse como deveria ter acontecido. Quando inicia o momento evolucional seguinte, que é o que corresponde ao momento físico que a gente vive, e é o que a gente conhece como raça Atlante, qual era o papel da raça Atlante? Desenvolver todos os aspectos da mente concreta, porque é o quarto princípio, o princípio mental, quarta raça, quarto princípio, né? Como recebeu o emocional ainda por desenvolver, né? Então, com toda a determinância das pendências do mundo lunar, do mundo anterior, da cadeia anterior, aí esse início de quarto movimento evolucional vai se ocupar de tentar resolver as questões pendentes, né? Então, sem habilidade, recebendo todo um poder, né, que é como é o poder das emoções, é como é o aspecto feminino nessa questão do mundo astral, sem saber que direção dá para esse poder, e o resultado é o que a gente sabe historicamente dos problemas que a Atlântida enfrentou, e assim, então a gente vive hoje ainda um momento onde a gente deveria estar se encaminhando para desenvolver as últimas camadas do mental, já misturado com o que seria a mente abstrata, se aproximando da mente universal, que seria o correspondente ao quinto momento que a gente vive, como quinta raça-mãe, essas coisas e tal, e a tônica ainda hoje na humanidade, né, é ainda o emocional, às vezes emocional mais primitivo, né? Como a tônica é o emocional, então são seres que deveriam desenvolver o aspecto solar, ainda tentando compreender o aspecto lunar. Aí a gente pega o que a gente considera como homem e mulher, né? Qual é que é a tônica dessa hierarquia, pode-se usar o termo, né? Que é a hierarquia feminina, que tem predominância do prana lunar. A tônica, né, é tudo que diz respeito ao que seria o terceiro momento evolucional. E veja que terceiro, aí voltando à questão de mama óculo está na cidade baixa, e manco capaco está na cidade alta, o terceiro não é inferior ao primeiro, porque
o terceiro momento evolucional deveria ter como resultado, ter dado como resultado para o ser humano completo e absoluto domínio sobre o que a gente considera como supraemoção, aquela emoção mais elevada possível, né, que é compreender e se integrar fraternalmente com o universo como um todo. Deveria ter dado, porque a gente já passou do meio termo do quarto momento evolucional, ao ser humano, né, agora, o que seria a autoemoção, que é aquela emoção entrelaçada com a razoabilidade. Então, aí, se eu tenho uma emoção entrelaçada com a razão, então, a emoção entrelaçada com a mente, cérebro entrelaçado com o coração, atrito zero. Está resolvido o mundo. E deveria ter dado, só terminar essa frase, deveria ter dado aí a esse momento evolucional, assim, a emoção instintiva, que é aquela emoção que anima todos os reinos que compõem o que a gente considera como matéria. Como não tem desenvolvido, então, não se desenvolveu a mente concreta, aspecto solar, não se concluiu diante das emoções, aspecto lunar. O resultado é um atrito porque não se sabe ainda como se proceder. E ao invés de ser dois processos cosmogônicos com respeito mútuo, são dois aspectos cosmogônicos antagônicos, que acho que daí um tem que competir com o outro, um tem que ser melhor que o outro, um tem que saber mais do que o outro, um tem que disputar com o outro, um tem que mandar no outro, um tem que suprimir os direitos, essas coisas assim. O resultado, né, disso é esse desequilíbrio. É o desequilíbrio. Então, aquele negócio assim, você tem as duas balanças, né? Você tem cérebro e coração. O que é mais importante? É o equilíbrio. Até porque a gente conversou um outro dia, eu acho, quando então a mente recebe as informações do mundo externo e ela vai materializar, sabe como é que ela materializa? Isso em você, em mim, em qualquer pessoa, independente de qual é o nível de profundidade de adeptado, ou se nunca leu um livro, não importa o que seja, o processo é exatamente igual. A mente vai receber, quem vai encapsular o que a mente recebe para dar densidade de matéria é o coração. Então, qualquer pensamento, qualquer coisa para ser feito, ele vai ser direcionado ao coração, que é a cidade baixa, que reveste de matéria e devolve para que daí então haja interação com o meio. Qualquer palavra que eu esteja falando, qualquer gesto que eu esteja fazendo, qualquer coisa que eu esteja vendo, não importa o que seja, o processo é exatamente o mesmo. Então, ou existe o equilíbrio, ou não existe nenhum dos dois caminhos prontos para serem percorridos. Você falou há pouco aí, e gravou aqui, por isso que eu estava querendo a resposta. Você falou em equilíbrio agora, você terminou a sua frase aí com equilíbrio. Você falou que era importante para quem fosse da instituição entenderia. Você falou sobre os aspectos dos como é que se diz? Agis. Exato. Será que eu entendi direito que o começo de tudo é por aí? Seria a respiração? Faria com que as duas partes se entendessem, vamos dizer, dentro de você, primeiramente, né? Em ambos os sexos, vamos dizer que ambos os sexos não, se cada um fizer, vai equilibrar esses dois aspectos em si, consequentemente, tendo equilíbrio em si, vai ficar mais fácil o entendimento com o seu próximo, né? E você chamou atenção, ou chamou a minha atenção, e se eu entendi, que tudo começa através da respiração, do pranayama, das yogas, digamos assim, tudo isso aqui. Eu entendi mal ou começa por aí mesmo? Não, uma parte. Antes de daí, então, desenvolver-se no ser humano o que a gente chama de sistema nervoso central, todo o foco da consciência era no neurovegetativo, né? Tá. Então, era assim, se agia por instinto, que é como agem os animais hoje, né? Exato. Eles veem com o neurovegetativo, cheiram com o neurovegetativo, interagem tudo com o neurovegetativo. Quando o ser humano desenvolve o sistema cérebro-espinhal,
né? E então com isso se consolida o sistema Kama-Manas, né? Que então assim mente e emoção, e aí passa a ver o raciocínio, e aí vem individualidade, aí vem uma porção de coisa. É permitido ao ser humano desenvolver o princípio universal ao ser humano, tanto o solar quanto o lunar, desenvolver o princípio universal que a gente chama de vontade, né? Então, Ok. a vontade é que é a força cósmica que vai fazer com que o prana solar e o prana lunar entrem em equilíbrio em todas as camadas da matéria no universo. Então, o processo para se chegar ao equilíbrio, né? Então, é o exercício da vontade. De que maneira? A vontade, ela tem que ser determinante nos instintos, a vontade tem que ser determinante nas emoções, a vontade tem que ser determinante na razão, para que do conjunto disso, o conceito de vontade abstrata aconteça e ensine para o instinto, ensine para a emoção, ensine para a razão que tem que haver um equilíbrio. Então, a respiração, e daí vem o conhecimento, e daí vem tudo. Então, você tem que ensinar as forças instintivas que existem em você. E então, ainda hoje, no ser humano, o neurovegetativo ele é praticamente autônomo. Então, você pega o seu neurovegetativo, pega as inteligências orgânicas, elas ainda funcionam por conta própria. Né? Aquilo que a gente conversou outro dia, você não diz para o teu fígado, olha, trabalhe, baço, pâncreas, né, coração. E Então, nem para respirar, você respira automaticamente. e a respiração daí ela é uma das chaves, porque é o que te coloca em contato com o umbigo do universo a cada conjunto de segundos é a respiração, porque o que você respira é o que o universo respira. É como se fosse assim um socialismo cósmico, se a gente quiser usar o termo, né? Porque o que alimenta todos os seres que existem no universo é Todos, uma força que você recebe graciosamente a cada respiração. sem Então, dúvida. esse seria o primeiro caminho para você conseguir chegar no que seria o equilíbrio, né? É, mas tem uma outra coisa importante com relação a essa questão da hierarquia feminina, né? Então, hierarquia é uma linha, né? Hiero sagrado, arqué é um princípio. Então, o princípio feminino também existe um princípio masculino. Então, assim como existe hierarquia feminina, existe hierarquia masculina. Por que hoje é determinante a hierarquia feminina? Por quê? Porque a gente vive em um mundo onde a gente ainda está tentando organizar o princípio emocional, né? Para em seguida organizar o princípio mental, para que os dois em equilíbrio transformem o homem novamente em um andrógeno. Agora, quando essas hierarquias, isso é uma coisa bem interessante, quando essas hierarquias, assim, os adeptos, os budas, bodhisattvas, é, vêm para daí trabalhar em função da humanidade, então quando as consciências daí já mais antigas, mais evoluídas, elas tomam forma, né, para vir trabalhar com e para a humanidade, todas elas, né, se manifestam no seu aspecto masculino e no seu aspecto feminino, todas sem exceção. E a gente costuma chamar contraparte, né? Contraparte é um termo que eu acho que não é correto, né? Porque a própria confecção do termo implica em uma oposição, né? Sim, Então, Buda não tinha contraparte, né? O Bodhisattva não tinha contraparte, o adepto não tem a contraparte, ele tem um princípio universal, veja que interessante. Ele tem um princípio universal, ele tem um princípio feminino universal, ele tem uma expressão, né, da hierarquia feminina no mundo físico, que é assim, um princípio universal expresso fisicamente em uma hierarquia feminina do plano físico, que é chamado de Shakti. Shakti, Shakti, é força, é princípio, né? E aí existe uma série de forças, né, que são, então, aspectos criadores que norteiam o universo inteiro. E todos esses princípios, eles existem tanto no homem, que é aquele que tem a predominância do aspecto solar,
quanto na mulher, que é aquela que tem a predominância no aspecto lunar. Digo predominância porque o ser humano, o homem, ele é externamente solar e internamente lunar. A mulher, ela é externamente lunar e internamente solar. E nos dois tem que se desenvolver essas forças, essas chakras, por quê? Porque é o que move o universo. E aí é que se chegaria naquele mundo perfeito. Então, a gente tem o princípio da vontade universal, chama Adi Shakti, né? Aí você tem o princípio do amor, sabedoria, compreensão do universo como um todo e como amar o universo como um todo. Isso chama Parashakti, né? Aí você tem a compreensão da inteligência abstrata, né, universal. Assim, tudo, você consegue compreender tudo. Qual é que é o nome disso? Jnana Shakti. Aí você tem a força do som que organiza o universo, que é aquele som primordial que sai, né, que daí é o A1, que tem a sua forma sintética ON, e que ele daí adquire 7 graduações, cada graduação daí vai dar como é que a gente chama? Um elemento, né? E aí, então, quem organiza esse som universal, Mantrika Shakti, né? O poder do som. Aí, depois de Mantrika Shakti, então, tem o que deveria ser desenvolvido agora, né, no nosso momento, que é desenvolver a inteligência concreta na sua mais prístina pureza, sabe? Iksha Shakti, né? Daí, conseguir equacionar isso, né? Então eu consigo fazer a criação mental de qualquer coisa que eu queira, né? Então, assim, eu engendrar, inclusive seres, né? Humanos, sem passar pelo processo homem e mulher, o processo sexual, né? Isso aí é Kriya Shakti. É quando, então, aí todas as forças, todas as chakras existem de tal maneira que você cria o que você quer. E aí, por fim, então, dessas chakras, a sétima Shakti, e é assim, completamente mal compreendido no Ocidente, é Kundalini Shakti. Então, se pensa que Kundalini Shakti é aquilo ligado à questão da sexualidade, né, do Tantra, as coisas assim. Desculpa, mas não procede. Né? A Kundalini Shakti é aquele conjunto de forças cósmicas que ele faz com que o exterior se adapte ao interior. Por assim, quando uma criança vai ser está sendo engendrada, né? Quem vai moldar, quem vai dar a forma física, quem vai atrair a matéria do físico para formar o físico, para formar o vital, o astral, o mental, quem vai fazer todo o engendramento, né, desse ser, desse ente que está por vir existir, é Kundalini Shakti. E baseado em quê? Baseado naquelas premissas, aquelas diretivas que existam previamente para aquela unidade, ele atrai a matéria e molda. Isso é Kundalini Shakti. Então, veja como é interessante, e como a extensão é Shakti, são todos princípios criadores universais de matéria, ou princípios femininos. E eles podem se manifestar nesse plano, todos esses Shaktis aí podem se manifestar nesse plano? Devem se manifestar no ser humano. O ser humano trabalha para que isso se manifeste. Porque, assim, quando você consegue desenvolver em você Adi Shakti, você, então, é senhor da sua própria vontade, você colocou o teu organismo em dia. Eu posso ser um Kriya Shakti, então? Hã? Eu posso ser um Kriya Shakti? Você pode ter em você Kriya Shakti. Porque Posso ter? é uma coisa, lógico, mas a gente trabalha para isso, todos nós. Caramba. Né? Assim, o que é dominar a Mantrika Shakti? É você entoar um mantra, entoar um bija, né, com tal poder que aquilo que emana de você é linguagem dévica, ou Sim. linguagem dos anjos. Isso é Mantrika Shakti. Né? Aí você pega Iksha Shakti, né? É a compreensão de toda a matéria, né? Que assim, uma mente concreta já pronta e entrelaçada. É possível? Óbvio, é isso que a gente tenta fazer. Mas por que um estado desse? Então você percebe, só falar, então você percebe que o que chama de hierarquia feminina é o conjunto de forças que dá origem à própria matéria do universo e organiza,
e que antecede a existência, inclusive, daqueles raios da criação, daquelas linhas da criação, onde um aspecto é o que a gente chama de linha de Pramanta. Interessante mesmo, dá para se pensar. Não, para você ver a abrangência do conceito de hierarquia feminina, né, e que não tem nada a ver em cinema de então a mulher é superior ao homem, o homem é superior. Não existe isso, tem que desassociar para poder entender. Não existe isso. Tá, agora ainda tem uma dúvida na Kriya Shakti que pode se manifestar em mim, por exemplo. Se eu tenho essa condição, se eu tiver essa manifestação de Kriya Shakti, e se eu posso, vamos dizer, a partir daí, criar, porque eu passo a ser um criador, né, um co-criador, chama de como quiser, por que alguém que tem esse dom e que possa fazer essa manifestação aqui não consegue transformar todo o seu meio? Vai envolver esse blá 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 de livre-arbítrio, essas coisas, não vai permitido? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Caramba! É porque o que se conceitou como livre-arbítrio, ele é um poder que veio junto com a própria individualidade do ser humano, aquele Ahankara, que é o eu sou, junto Sim. veio o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, por mais que ninguém ligue e seja incompreendido, assim, é um poder de uma natureza assim, gigantesquíssima, sabe? E que não é dada, no momento não é dado, né, esse poder, ele não é dado a nenhuma outra hierarquia, a não ser a hierarquia agiva, que somos nós. Aí você veja, então, seres desenvolvendo ainda o aspecto emocional, ligando a mínima para o aspecto mental, e com o poder de exercer a vontade, exercer a fraternidade ou não, exercer o conhecimento ou não, falar o que bem entende, porque toda vez que fala você está usando o mantra Shakti, só que o mantra Shakti instintivo, a tua mente concreta, ela não liga a mínima para nada, mas você está usando o que seria o Iksha Shakti, só que você usa para nada. A criação mental, você cria as maiores abobrinhas do universo, né? Se você não tem aquela condição, por isso a instituição, quando começou em 1924, o nome era Dharana, profunda concentração em um único objeto, né? Então é um estado que permitiria, né, ao discípulo exercer o poder de criar mentalmente. Hoje todo mundo cria mentalmente, todo mundo cria astralmente. De que maneira? Qualquer conhecimento que você tem, você cria Shakti. Emoção, qualquer emoção que você tem, você criou. A questão é o seguinte, você criou um ente vivo, né? No mental, no astral. A questão é a seguinte, que alma que você pariu, você usou Kundalini Shakti para atrair matéria astral e deu uma impressão nessa matéria astral, antipatia pelo outro, né? E criou um ser vivo onde a alma dele tem, do primeiro ao último átomo astral, antipatia por alguém. Existe só para aquilo, se alimenta só para aquilo, tem prazer só por aquilo. Isso é criação mental, isso é Kriya Shakti. Só que em vez de você criar, exercendo a supra-vontade, a supra-inteligência, a supra-emoção, seres de alta estirpe para colocar coisas em ordem. Você tem toda a razão. A gente vive criando coisa, né? Lógico. Então você veja que nós exercemos todos esses poderes, só que daí, ao invés de exercer como divinos, ao invés de exercer como seres humanos, a gente exerce instintivamente. Pensa instintivamente, age instintivamente, cria instintivamente, tem emoção instintiva. Aí a coisa não acontece. Aí a coisa não acontece. Entende? Só para a gente fechar. Assim, para perceber, então, a abrangência que é essa questão da hierarquia feminina, é que a gente vive hoje em um universo feminino, apesar de ser um universo que deveria ser já em direção ao andrógeno, que seria o quinto, apesar de ser, no mínimo, um universo que daí deveria ser a predominância da mente concreta para todos, né, tanto o aspecto feminino quanto o masculino, a gente ainda está num profundo embate
com um mundo das emoções ainda desorganizado, e a hierarquia que é senhora do mundo das emoções é o que a gente chama hoje de hierarquia feminina. Com certeza. Né? Aí, lógico, manda e desmanda, assim, faz e acontece. Mas inconscientemente, por quê? Porque está todo mundo aprendendo junto. Né? E aí o aspecto solar, o masculino, por não compreender esse mundo das emoções, por não exercer nenhum poder nesse mundo das emoções, por não compreender a abrangência, por não ter nele aquele mundo já resolvido, o que ele faz? Se volta contra aquilo, dentro do princípio de o que eu não conheço não é certo. O que eu desconheço me ameaça. O que me ameaça é meu inimigo. O que é meu inimigo, eu oprimo. Então, daí as sociedades se transformaram em sociedades patriarcais, oprimindo o aspecto feminino, capitaneada muitas vezes pelas religiões. Tem razão, totalmente. Porque assim, compreender o universo. Então, dentro daqueles princípios que a gente falou. Então, daí vamos pegar assim os 7 princípios herméticos. Então, você pega o primeiro princípio hermético, é o princípio do mentalismo. Né? Então, o universo é mental. Como é que eu vou compreender o universo que ele é mental, se agora eu ainda não consigo compreender nem o mundo mental que em mim, o mundo astral que em mim existe? Segundo princípio hermético, que é o princípio da correspondência. Então, o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima, para a realização da verdade única, etc. Como é que eu vou compreender o universo se eu estou ainda sem conseguir nem ver nem o sol físico que me cerca, porque eu tenho aquilo que separa, né, o universo da Terra, eu ainda tenho conturbado, que é o plano das emoções. Daí, você fala assim, então o terceiro princípio hermético, que é o princípio da vibração. Então, tudo no universo é vibração, tudo no universo está em movimento. Como é que eu vou compreender se para eu perceber uma vibração, eu tenho que ter silêncio, tenho que ter pacificidade, se em mim a coisa é convulsionada? Né? Aí, o outro princípio hermético é o princípio da polaridade. Né? Como é que eu vou compreender a polaridade, que daí tudo tem o seu oposto, se eu considero o meu oposto como meu inimigo? Né? E o meu oposto, ele não é meu inimigo, ele é da mesma natureza, só que o grau é diferente. Então, assim, como é que eu vou compreender que o mal não é o mal? O mal é igual, é irmão do bem, e os dois juntos caminham para a neutralidade. Eu digo, não, isso é mal, isso eu não gosto, não sei o que e tal. Aí a polaridade ficou como sinônimo de oposição. Então, quarto princípio hermético, ninguém compreende nada. Né? Quinto princípio, ritmo. Então tem, como é que é? Na música é a harmonia universal, a melodia, que é o mantra Shakti, e o ritmo. Né? Então, tudo tem um ritmo. Como é que eu vou compreender o ritmo da própria vida, o ritmo do plano, o ritmo dos elementais externos e internos, o ritmo do plano das emoções, do plano da mente concreta, da mente abstrata, do amor universal, da vontade suprema, se eu não consigo ordenar, eu não consigo controlar nem aquela cavalaria braba que existe dentro da minha alma, porque eu apanho todos os dias do mundo das emoções? Porque ao invés de eu deixar que o mundo das emoções aconteça em mim calmamente, serenamente, eu quero fazer com que isso aconteça a ferro e fogo. Eu quero que os cavalos da minha carruagem andem assim, num caminhar idílico. Só que daí eu fico tacando nos caras chibata o tempo inteiro, daí não acontece. Aí vem o outro princípio hermético, que é o da causa e efeito. Aí, meu camarada, né? Todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. Né? Aí você briga com o mundo das emoções, briga com o mundo mental, briga com aquilo que você considera oposto. Tua vida não tem ritmo, você não compreende o princípio da correspondência, não compreende o princípio mental, não compreende nada. Aí o que é que acontece? Aí o universo inteiro ele se volta para você e a mente universal age contigo como se fosse dukkha. Lembra daqueles dois princípios mentais, sukha e dukkha?
né? Sukha, então, aquilo que me causa empatia, e Dukkha, aquilo que me causa antipatia, que me causa revolta. Então, é como se eu fosse um corpo estranho no universo, porque eu mesmo renego o universo, né? E aí o sétimo princípio hermético, que tem a ver, né? Aí é o princípio do gênero. Então, assim, tudo no universo tem um princípio, né? Tem uma polaridade. Tudo tem uma polaridade, e que se expressa no plano físico como masculino e feminino. Se eu não compreendo a coisa universal, eu vou querer oprimir o princípio feminino. Se eu vou oprimir o princípio feminino, né, a hierarquia que predominantemente exterioriza mais o princípio feminino, como é que eu vou chegar no equilíbrio se internamente esse princípio me forma? Né? Aí o resultado é o mundo como a gente vive hoje. Né? Ao invés de a gente ter uma sinarquia, a gente tem uma anarquia. Mas eu acho que nós atingimos o nosso objetivo. Para a gente tirar, foi importante para a gente tirar o foco. Porque a gente está condicionado com certas palavras, que eu falei num programa anterior, você achou até apropriado o termo. Nós temos muita cristalização. Então, então tem coisas aqui que para a gente trabalhar aquilo lá, nós temos, nossa, é difícil. Então, hoje, com o que a gente falou, com o que você brilhantemente falou, a gente começa a ver o aspecto feminino, a hierarquia feminina, desassociando da figura de uma mulher e da figura de um homem. Quando a gente pensa na mulher, a gente pensa logo assim, Eva, né? E aí associa a questão do pecado, né? Aí então tem o Adam Heve, o Adão e Eva, né? Que foi engendrado assim esse conto, né? Só que daí tem o Adam Kadmon, né? Que é assim a criação divina, que se expressa como o Adam Heve. E aí essa expressão no momento atual, toda ela se faz através de uma tríade. Então a gente começa assim, pai, mãe, filho, como é que Brahma, Vishnu e Shiva, Isos e Divioros, que tem Shokma, Keter, Shokma e Binah. Então todas as tradições têm uma tríade, né? E daí tem aquele que é a unidade, né? E aí tem sempre o masculino e o feminino exatamente da mesma forma, na mesma altura. Por quê? Porque sem o aspecto feminino, o masculino não consegue existir. Porque veja como é interessante, o masculino, ele fecunda o feminino para que o feminino gere a matéria, para que na matéria possa existir o masculino. Então, ele em si não é nada. Né? E o feminino em si não é nada, porque a matéria não fecunda, fel, fem, feto, fecundo, feliz. Né? Então, enquanto não se compreender, e essa compreensão aí, como eu sempre falo, assim, é um mantra, né? Vem através da iniciação, né? Não se vai chegar a um estado de paz, um estado de felicidade, fecundidade, estado de alegria, né? Em compreender e em compreendendo, né? Aí se vê que, na verdade, a cidade alta e a cidade baixa, né? De Manco Capac e Mama Oclo, elas estão no mesmo nível. No mesmo nível. É porque quando fala cidade baixa, se refere ao coração, cidade alta ao cérebro. Só que o cérebro não consegue falar um A sem o coração da matéria. O cérebro não consegue comandar que eu levante a mão sem que o coração dê a matéria. O cérebro não consegue engendrar uma abstração sem que o coração dê a matéria. E, por sua vez, né, o coração não consegue mandar 1 milímetro, né, 1 centímetro cúbico de prana para lugar nenhum, sem que o cérebro ande de mão dada com ele. Cada átomo de prana lunar, prana solar, que entra no organismo, eles andam de mãos dadas por cada uma célula do organismo. Se não fosse assim, o conceito de vida não existiria. Beleza, Jorge, foi bom, estamos em cima da hora. Muito bom, eu achei, como é que se diz? Me satisfiz. Foi muito bom. Agora é aquilo lá que você fala sempre, né? Por isso que muitas vezes você não quer dar continuidade a certos temas, e você está certo, porque a gente precisa digerir, né? Que nem uma comida. Você come, você tem que digerir aquilo lá tem que fazer as suas funções, essas coisas, excretar o que não foi bem absorvido, o que não precisa mais, isso aqui tal.
É uma das funções, chama karma endria, mãos, pés, verbo, geração e excreção. Então é isso. Né? E agora Como vamos. aquele negócio do Paius, né? Pranapana, Samana, Viana, Udana, né? Então, é um processo integrado, né? É importante a compreensão, isso que a gente conversa, assim, a ponta do iceberg, né? Aí você compreende, assim, na hierarquia que nos antecedeu, que deu o conceito feminino, quais são as derivadas, né? Então, tem sub-hierarquias, né? Aí você pega a hierarquia solar, que então deu o Kama-manas, então você tem sub-hierarquias. Pega a hierarquia que deu a vontade, tem sub-hierarquias. Aí você pega a hierarquia Jiva, tem sub-hierarquias. Aí você sabe exatamente que força vai agir, que não sei o que e tal, aí como é que... E durante que você vai adquirindo conhecimento, ele molda a matéria mental, obviamente, por isso está entrelaçado a matéria mental com a matéria astral, quer dizer, homem e mulher estão de mãos dadas, né, cosmicamente. Então, para onde se desloca um, se desloca outro. Aí você compreende alguma coisa que você acha muito legal, e no compreender você fala assim, puxa, mas que maravilha! É porque daí quem compreendeu foi o aspecto solar, o aspecto solar entregou para o aspecto lunar, que é o feminino, e o feminino consolida, altera a matéria mental e transforma numa expressão. Puxa, que maravilha! Então, a gente não consegue ter uma maravilha no universo sem que o aspecto masculino e feminino estejam de mãos dadas, independente de qual lugar seja. Maravilha. Valeu, Jorge, mais uma vez. Obrigado, né? É Obrigado a gostoso. você, Guilherme. É uma felicidade de conversar. Ainda bem que passa rápido, nesses 15 dias passa rápido. Né? O anseio é tanto que o tempo corre. Que venham tantos 15 dias quantos forem necessários, né? É isso aí, é isso aí. Então, meu muito obrigado mais uma vez. vez. E aí eu estou conversando contigo, mas eu estou com o ar-condicionado ligado no 28, eu estou tranquilo. Eu sei que está um frio horroroso em Florianópolis. Eu estou vendo você de manga curta. Se estivesse lá no estúdio, eu já tinha petrificado, né? Então, ainda bem que você está conversando em casa. Né? Alô, Jorge. Forte abraço, meu filho. Fiquem bem, fiquem todos em paz e que tenham uma caminhada mansa, profícua, feliz e que a lei continue agindo em vocês e através de vocês. Valeu, querido. Um abraço. Tchau. Gente, isso foi bom, né? Esse irmãozão aí é fera. Então, deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima.